A identidade diz respeito a quem somos e como entendemos o mundo, de forma que a nossa visão está voltada naquilo que de fato orienta a nossa vida. Quando falamos de identidade, falamos na realidade o que reconhecemos, qual a nossa cosmovisão de mundo. É de fato aquilo que desejamos, é de fato aquilo que queremos, é de fato aquilo que almejamos dentro de um propósito. Por isso que o nosso estilo de vida está muito ligado à nossa identidade. E a nossa identidade ligada àquilo que somos e àquilo que entendemos sobre quem nos direciona. Esse é o assunto do que iremos falar no dia de hoje. O tema, a identidade do homem de Deus. O texto está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Nesse caso aqui, entendemos que o apóstolo Paulo está instruindo seu filho na fé, Timóteo, em ser alguém que seja identificável com o próprio Senhor Jesus Cristo. Seja de fato aquele homem que não tenha do que se envergonhar, um homem que seja ancorado no próprio Senhor Jesus Cristo, que as pessoas olhem para ele e percebam o reflexo de Jesus. Note que no início aqui desse texto ele chama de homem de Deus. Verifique, ele diz, mas você, homem de Deus. Aqui não é apenas um título dado por Paulo a Timóteo. Aqui ele está fazendo referência a alguém que tem uma postura, alguém que tem uma direção alinhada com os céus e não com a terra. Aqui, na verdade, eu coloco que é viver em contraste com os desejos egoístas deste mundo. Ou seja, ele está dizendo a Timóteo exatamente isso. Timóteo, você não é um homem comum, você é um homem de Deus. Um homem que vai se destacar por aquilo que você é. A sua identidade tem tudo a ver com o próprio Senhor. Ou seja, quem você é define, na verdade, e está direcionando, na verdade, o que você vai fazer, seu estilo de vida. Então, é importante que nós percebamos o ensinamento de Paulo. E outra coisa que ele coloca aqui é que o verdadeiro homem de Deus é identificado por aquilo que ele persegue. É importante pensarmos que o homem de Deus, que aqui Paulo ele está colocando, não é aquele que tem um título ou aquele que está sobre um prisma, mas é aquele que persegue um propósito, aquele que persegue um destino em Deus, aquele que persegue um foco, e esse foco está alinhado com os céus e não com a terra. Ou seja, persegue justiça, piedade, como diz aqui o texto, justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Mas também ele mostra o que acontece quando nós nos deparamos com aquilo que está fora dessa lista. Justiça, piedade, fé, amor, enfim, essa lista que vai fazer com que o homem de Deus seja cada dia mais apurado. Ele diz assim, fuja. Note que ele diz aqui, a primeira orientação aqui clara é fuja. O homem de Deus deve fugir do orgulho, da avareza, da cobiça, das contendas, das tentações, e com isso o seu coração vai estar próximo do Senhor. E a vida cristã, na verdade, não é uma vida que vai te trazer apenas flores, vai trazer também espinhos. E o homem de Deus, quando eu digo homem de Deus, eu estou tratando no sentido genérico, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, isso aí está incluindo todas as pessoas que querem fazer a vontade do Senhor. Apenas sobre o que evitamos, na verdade, não é sobre isso, é sobre o que você, na verdade, está conquistando. Não é só sobre o que você evita, é sobre o que você conquista no Senhor. É de fato que a nossa vida, ela precisa ser acrescentada em Deus diariamente para que possamos viver o melhor de Deus e sermos aquilo que Deus quer diante deste mundo, diante dos nossos contextos da nossa relação. Seja ela qualquer que seja, a gente precisa ser um homem de Deus. Trago aqui 3 aplicações práticas para nós. A primeira aplicação para ser um homem verdadeiramente com identidade marcada em Jesus é fugir das armadilhas deste mundo, conforme Timóteo, 2 Timóteo 2, 22, fuja das paixões da mocidade e siga a justiça. Então precisamos fugir daquilo que nos atrai para esse mundo.
aquelas distrações baratas que tenta nos barganhar, nos trazer ali comodidade para que nós vivamos segundo os prazeres deste mundo. Precisamos fugir disso e nos alinhar com aquilo que está na vertical com o Senhor. Então decida diariamente não alimentar vícios, não alimentar vaidades ou conversas que são vãs, que não vai te trazer a resultado algum. Em segundo lugar, busque a justiça e a piedade, conforme Miqueias capítulo 6, versículo 8, o Senhor já lhe mostrou o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Você entende o que significa, na verdade, buscar a justiça e viver debaixo da piedade? É exatamente seguir aquilo que o apóstolo Paulo deu para o seu filho na fé, Timóteo. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão, conforme está no versículo de 1 Timóteo 6 e 11. Então nós precisamos viver com integridade diante de Deus e dos homens. Em terceiro lugar, cultive a fé. Você precisa favorecer a fé. Não só a fé, mas o amor, a perseverança e a mansidão. São 4 elementos que precisamos atrelar à nossa vida. Amor, o vínculo da perfeição, a fé, que é a estabilidade, o fundamento, a perseverança, que todos os santos precisam ter até a volta, Maranata, até a volta de Jesus Cristo, quando Ele vai nos levar para Ele mesmo, e a mansidão, que é aquilo que faz com que você domine a sua própria natureza humana, mansidão, e aprender de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 fala sobre isso. Quais são os elementos que precisamos aderir para nós? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio, porque contra isso não há lei. Portanto, que esses frutos nasçam do Espírito Santo em nós. Os nossos esforços próprios não necessariamente vai trazer e vai fazer com que isso surja, mas a dependência do Espírito Santo sim. O desafio do dia hoje: escreva uma lista com as 6 virtudes que Paulo recomenda. Você vai fazer uma lista com essas 6 virtudes baseado no texto que lemos de 1 a Timóteo, no capítulo 6, versículo de número 11. E depois você vai refletir. Você vai orar e refletir sobre qual dessas áreas mais precisa desenvolver hoje. Então ore ao Senhor: Senhor, qual dessas 6 eu preciso desenvolver no dia de hoje? Escolha uma delas e, com a ajuda de Deus, pratique ativamente nas suas relações, decisões e também nas suas palavras. Você vai orar ao Senhor, coloque a lista, ore ao Senhor qual delas você vai viver no dia de hoje, motivado e fazendo conforme aquela palavra, aquele fruto do Espírito para você, e no final você vai ver que sua vida vai ser extraordinariamente mudada. Hoje o termo foi Conduta do Homem de Deus, e a leitura complementar, para que você torne esse devocional completo, é necessário que você leia 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 12, Salmo 1, você vai ler completamente Salmo 1, e vai ler também Filipenses 4:8, que tem a ver com o que deve ocupar a nossa mente, qual deve regir os nossos pensamentos. E assim a gente vai concluir com a oração para que Deus seja glorificado em nossa vida no dia de hoje. Vamos juntos? Ó Deus amado, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, é santo, é poderoso. O tempo todo o Senhor está nos conduzindo, nos guiando. Ó Deus, nos ajuda para vivermos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, a perceber o que está em nosso redor, que tenta nos distrair, para nos afastarmos disso, fugir, Senhor, de toda aparência do mal. Nos ajuda, Senhor, a abraçar esses 6 pontos, Senhor, que foram tão relevantes para a vida de Timóteo, instruídos, Senhor, pelo apóstolo Paulo. Nos ajuda a viver conforme a fé, conforme o amor, a mansidão, a perseverança, o domínio próprio, Senhor. Vivemos pelo fruto do Espírito. Nos dá, Senhor, visões extraordinárias, bíblicas, e que possamos ser, de fato, conforme o Teu coração, neste dia e para sempre, em nome de Jesus. Amém.